Existe uma pergunta que atravessa séculos, desafia cientistas, alimenta teorias e mexe com algo profundo dentro de cada um de nós. Estamos realmente sozinhos no universo? Enquanto você trabalha, responde mensagens, paga boletos, enfrenta trânsito e se distrai com vídeos curtos, essa pergunta continua pairando sobre nossas cabeças, silenciosa, quase ignorada. Não porque ela perdeu importância, mas porque nós perdemos a capacidade de prestar atenção. Vivemos na era da informação infinita, porém ao mesmo tempo, na era da distração constante. A rotina virou um mecanismo automático. Acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir. Dentro desse ciclo, questões profundas são empurradas para depois. Só que esse depois nunca chega. E talvez o mais inquietante não seja a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Talvez seja o fato de que as evidências sempre estiveram diante de nós, mas quase ninguém percebeu. Olhe para o céu esta noite. Pense na dimensão do cosmos. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem estimativas de centenas de bilhões de estrelas, muitas delas com os sistemas planetários completos. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável. Estatisticamente, acreditar que apenas a Terra abriga vida começa a parecer menos razoável do que acreditar que ela é apenas mais um ponto habitado em meio a uma vastidão cósmica. Nos últimos anos, a ciência tem avançado de forma quase silenciosa nesse assunto. Telescópios espaciais detectam exoplanetas em zonas habitáveis com frequência impressionante. Planetas rochosos com potencial para água líquida, orbitando estrelas estáveis. E aqui começa algo curioso. Enquanto essas descobertas acontecem, a maioria das pessoas continua completamente alheia, porque o algoritmo entrega distração, não entrega reflexão, porque o efeito manada direciona a atenção para o que é viral, não para o que é transformador. O efeito manada é simples. Tendemos a olhar para onde todos estão olhando. Se todos estão discutindo uma polêmica fútil, é para lá que a energia coletiva vai. Se todos ignoram um avanço científico revolucionário, ele passa despercebido. Agora pense nisso. Quando foi a última vez que você viu uma conversa profunda sobre sinais detectados fora da Terra tomando conta das redes? Em 2020, a comunidade científica anunciou a detecção de fosfina na atmosfera de Vênus, um composto que na Terra está associado a processos biológicos. A descoberta foi feita por pesquisadores ligados a instituições respeitadas e publicada em revista científica. Depois vieram debates, questionamentos, reanálises, mas a possibilidade abriu uma porta enorme. Vênus, o planeta que sempre foi visto como infernal e inóspito, poderia guardar traços químicos associados à vida microscópica nas suas nuvens. Ainda mais impactante foram os dados coletados pelo telescópio espacial James Webb. Lançado em 2021, ele começou a analisar atmosferas de exoplanetas com precisão inédita, identificando componentes como vapor d'água, dióxido de carbono e até metano em mundos a anos-luz de distância. Em 2022 e 2023, análises atmosféricas de um exoplaneta chamado K2-ATB indicaram a presença de moléculas associadas a ambientes potencialmente habitáveis. K2-18b está localizado na zona habitável de sua estrela. Pesquisas apontaram para a possível presença de vapor d'água e compostos que, na Terra, estão ligados à vida microbiana. Nada disso foi escondido, nada disso foi secreto, mas quase ninguém parou para refletir sobre o significado real dessas descobertas. E não para por aí. Em 2023, houve audiências públicas nos Estados Unidos envolvendo relatos de fenômenos aéreos não identificados, conduzidas sob juramento. Ex-militares e oficiais de inteligência afirmaram que existem programas governamentais estudando objetos de origem desconhecida. A discussão saiu do campo das teorias e entrou no campo institucional. Independentemente das conclusões, o fato de o debate estar acontecendo oficialmente já representa uma mudança histórica. Mas perceba o padrão. A notícia surge, gera alguns dias de repercussão, depois desaparece, engolida por escândalos políticos, celebridades, polêmicas passageiras. A rotina vence novamente. A mente humana foi moldada para prestar atenção em ameaças imediatas e recompensas rápidas, não para contemplar mistérios cósmicos. Por isso, a ideia de vida extraterrestre acaba sendo arquivada como entretenimento, não como prioridade existencial. Só que estamos ignorando algo gigantesco. Nossa própria existência é evidência estatística de que a vida surge quando as condições permitem. A Terra não é um milagre isolado no sentido físico. Ela é um exemplo de que química,
tempo e estabilidade geram biologia. Existem oceanos subterrâneos sob a crosta de luas, como Europa, que orbita Júpiter, e Encélado, que orbita Saturno. Sondas espaciais detectaram jatos de água sendo lançados ao espaço a partir dessas luas. Água líquida, energia térmica, compostos orgânicos, 3 ingredientes fundamentais para a vida como conhecemos. Se há ambientes semelhantes fora da Terra, por que assumir que o fenômeno biológico só aconteceu aqui? Mas agora vem a parte mais desconfortável. Talvez você esteja esperando por discos voadores pairando sobre cidades ou transmissões oficiais confirmando contato. Só que a realidade pode ser muito mais sutil. E se a vida extraterrestre não for uma civilização avançada tentando nos visitar, mas micro-organismos espalhados pelo universo? E se estivermos rodeados por vida microscópica fora da Terra, enquanto discutimos trivialidades na internet? A própria NASA tem missões planejadas especificamente para procurar bioassinaturas em outros mundos. A busca não é fantasiosa, é científica, estruturada e financiada. Só que enquanto isso acontece, o comportamento coletivo permanece anestesiado. O efeito manada cria a ilusão de que o que não está sendo discutido amplamente não é relevante. Se a maioria não fala sobre isso, então não deve ser importante. Mas a história mostra o contrário. Durante séculos, a maioria acreditava que a Terra era o centro do universo. A maioria estava errada. A maioria também acreditava que a vida era única e imutável. Até que a ciência revelou a evolução. A maioria subestima a velocidade com que paradigmas são quebrados. E se já estivermos vivendo no início de uma dessas viradas históricas, agora vamos trazer isso para algo ainda mais concreto. Nos últimos anos, cientistas anunciaram a descoberta de centenas de exoplanetas potencialmente habitáveis. O número cresce constantemente. Estatísticas baseadas em dados do telescópio Kepler sugerem que pode haver bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Bilhões. Mesmo que uma fração mínima desenvolva vida, isso já implicaria que o universo está longe de ser vazio. Além disso, meteoritos encontrados na Terra já apresentaram compostos orgânicos complexos, moléculas precursoras da vida. Isso indica que os ingredientes não são exclusivos do nosso planeta. Eles circulam pelo espaço. E aqui está um ponto pouco comentado. Quando falamos sobre não estarmos sozinhos, muitas pessoas imaginam apenas seres alienígenas distantes. Mas a notícia real talvez seja mais próxima. Em 2023 e 2024, relatórios e estudos ganharam força, afirmando que os chamados WAPs, fenômenos aéreos não identificados, continuam sendo investigados oficialmente por governos. Não se trata mais de folclore, mas de documentos, depoimentos formais e análises técnicas. Nada conclusivo foi anunciado como origem extraterrestre, mas o reconhecimento público de que existem objetos com desempenho não explicado pela tecnologia conhecida já é algo histórico. Isso muda o jogo, porque significa que a dúvida deixou de ser ridicularizada em ambientes institucionais. A pergunta voltou a ser legítima. E, enquanto isso, nós continuamos presos à rotina. Acordar, trabalhar, consumir, dormir. Poucos param para perceber que estamos vivendo uma fase inédita da história humana. Pela primeira vez, temos tecnologia capaz de analisar atmosferas de planetas a anos-luz de distância. Pela primeira vez, instrumentos conseguem detectar moléculas associadas à vida fora do sistema solar. Isso não é ficção científica. É ciência acontecendo agora. Mas existe algo ainda mais profundo. Talvez a verdadeira solidão não esteja no universo, mas na nossa falta de consciência coletiva. Nós estamos tão imersos em ciclos automáticos que deixamos de contemplar perguntas que moldam nossa identidade como espécie. Se não estamos sozinhos, tudo muda. Nossa posição cósmica, nossa filosofia, nossa percepção de importância. Se a vida é comum, então somos parte de um fenômeno universal, não uma exceção solitária. E se além disso, civilizações mais avançadas existirem, isso abre possibilidades que desafiam nossa compreensão atual de tecnologia, tempo e evolução. Mas a pergunta central permanece. Por que você não percebeu que esse debate já começou oficialmente? Porque a atenção é o recurso mais disputado do século XXI, e questões profundas competem com distrações superficiais. Nequato. Isso descobertas continuam sendo feitas. O telescópio James Webb segue identificando atmosferas complexas. Missões futuras planejam retornar amostras de Marte para análise detalhada. Pesquisas sobre extremófilos na Terra mostram que a vida pode prosperar em condições antes consideradas impossíveis, reforçando a ideia de que ela pode surgir em ambientes extremos pelo universo. A cada ano,
a hipótese de que estamos completamente sozinhos se torna menos provável. E a notícia real não é que já recebemos um sinal claro de uma civilização alienígena. A notícia real é que as evidências de que a vida é um fenômeno comum estão se acumulando diante de todos. Só que quase ninguém está prestando atenção. Talvez no futuro, quando a confirmação vier de forma inequívoca, muitas pessoas dirão que foi repentino, que foi surpreendente. Mas, ou será? Será apenas um momento em que finalmente decidimos olhar para algo que sempre esteve sendo construído silenciosamente pela ciência. E a ironia é essa: enquanto buscamos vida no cosmos, ainda mal compreendemos a complexidade da vida aqui na Terra. Se não estamos sozinhos no universo, isso não nos diminui, nos conecta, nos lembra que fazemos parte de algo imensamente maior do que a rotina diária permite enxergar. E talvez o passo mais importante não seja esperar por naves cruzando o céu, mas romper o automatismo, questionar, prestar atenção, porque as pistas estão aí, os dados estão sendo publicados, os debates estão acontecendo, e a possibilidade de que não estamos sozinhos nunca esteve tão presente. Agora eu quero saber de você. Você realmente acha que somos a única forma de vida em um universo com bilhões de galáxias? Ou acha que simplesmente ainda não prestamos atenção suficiente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos aprofundar esse debate juntos. E até o próximo Fatos Internos.